Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje, dia 26 de janeiro, e vamos meditar na palavra que está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. A síndrome de gafanhoto. Diz assim: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amados, o povo de Israel havia saído da escravidão, mas aí ainda não haviam entrado na terra prometida. 12 espias foram enviados para avistar a terra da promessa. Eram príncipes do povo, líderes de Escol. Depois que avistaram a terra, trouxeram os frutos excelentes. 10 dos 12 espias, porém, trouxeram um relatório negativo, induzindo o povo a uma inquietação perturbadora. Semearam a incredulidade, promoveram a rebeldia, incitaram o povo contra Deus e contra Moisés. Disseram que a terra era boa, mas tinha cidades fortificadas e gigantes invencíveis. Disseram ainda que, aos olhos dos gigantes, eles eram como gafanhotos, bem como aos seus próprios olhos. Triste inversão. Consideravam-se menos do que os príncipes, menos do que homens, consideravam-se insetos, gafanhotos. O pecado desses líderes foi tão grave que o povo que insurgiu contra Deus e no coração se voltou para o Egito. Toda aquela geração perambulou 40 anos no deserto e não entrou na terra da promessa. Apenas os 2 espias que confiaram em Deus, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Os demais pereceram na jornada. Quem venceu foi a síndrome de gafanhotos e não os gigantes. Eles foram derrotados não pelas circunstâncias, mas pelos sentimentos. Caíram por causa da incredulidade e não por causa dos gigantes. Não foram os gigantes que atacaram eles e venceram eles, foram os pensamentos, o medo, a incredulidade. Tropeçaram nas próprias pernas, foram derrotados pelos próprios pecados, e o pecado é maligníssimo. Ele nos priva das delícias da terra prometida. O pecado e o medo nos privam das bênçãos de Deus. Amém? Amados, qual é aí o seu gafanhoto? Qual é o seu gigante? Cada vez que você recebe uma notícia de que a pessoa amada está bem, que está feliz, que não vai haver restauração, isso aí contamina sua mente, contamina o seu coração. Você peca pela incredulidade, você se afasta de Deus. Nessa caminhada, nesse tempo de ministério, eu já vi várias pessoas se afastando de Deus porque não estavam vendo nada. Eu já vi várias pessoas iniciando outros relacionamentos porque não estavam vendo nada. E eu não estou falando de relacionamentos dados por Deus, porque se a pessoa iniciou um outro relacionamento porque Deus mostrou que aquela pessoa que ela estava buscando não era dela, e ela iniciou um outro relacionamento porque Deus mostrou, é uma coisa. Agora, iniciar um outro relacionamento por falta de crença, por falta de fé, por carência, porque você não quer ficar sozinha, não quer ficar sozinho. Mas aí você diz assim: eu ainda amo a minha esposa, eu ainda amo o meu marido, mas eu não quero ficar sozinho. Então eu conheci uma pessoa e quando Deus restaurar meu casamento, aí eu termino. Você está sendo egoísta, está pensando só em você, não está pensando naquela pessoa que pode se envolver, se comprometer e querer algo mais sério, não apenas um namoro, né? Então qual é o seu gafanhoto? O que está tirando a sua fé? Qual é o seu gigante? E mesmo que esses gigantes fossem do mal, Davi não venceu Golias? Golias não era um gigante? Quando Deus está com a gente, não existe gigante que prevaleça. Então, qual é o seu gafanhoto? Qual é o seu medo? O que está atordoando a sua mente? O que está fazendo você alimentar pensamentos negativos, pensamento de fracasso, pensamento de derrota? O seu Deus é um Deus de migalhas ou é um Deus grandioso? É um Deus de bênção, é um Deus de milagre, é um Deus de restauração? Ou é um Deus pequeno, é um Deus gafanhoto?
Então, através dos pensamentos que você está tendo, através dos pensamentos que você está alimentando, você vê o tamanho do seu Deus. Não que a gente nunca passe pela nossa mente pensamentos negativos, mas a gente tem que aprender a contornar, a repreender. Mude os pensamentos. A gente realmente não tem como impedir. O diabo lança setas o tempo todo. A nossa mente é bombardeada, as informações chegam até nós, às vezes a nossa família, as pessoas que a gente ama, nos agridem com palavras, porque estão sendo usados pelo próprio demônio para afetar a nossa fé, para nos afastar de Deus, para colocar em dúvida o que Deus nos prometeu. Então, livre-se agora, livre-se hoje desses gafanhotos, da síndrome do gafanhoto que não está deixando você chegar na sua terra prometida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, arranca de nós, Pai, todo pensamento de derrota, todo pensamento negativo, meu Pai. Todo pensamento que nos afasta de Ti, todo pensamento que nos coloca medo, nos coloca incredulidade, meu Pai. Todo pensamento que tenta acabar com a nossa fé. Nós te pedimos agora, Pai, que entre na nossa mente, no nosso coração e nos fortaleça, Pai. Para que a gente possa permanecer forte até o dia em que estaremos prontos para receber a nossa bênção, Pai. Nós colocamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos nas Tuas mãos, Pai. E só te pedimos que esteja com a gente nessa caminhada até a nossa terra prometida. Afasta de nós toda murmuração e coloca no nosso coração apenas gratidão. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.